Oi, gente. Estamos aqui então começando a primeira mesa live, né, para o lançamento do livro sobre o legado do José Ângelo Gayarsa. Eu me chamo Fernanda Carlos Borges, organizei esse livro e convidei os colaboradores que também escreveram, né, para ele. E a gente vai fazer então esse evento de lançamento do livro, conversando com esses colaboradores, né? E eu quero agradecer muitíssimo a todos eles, Regina Fabre, André Gayarsa, que estão aqui hoje. E eu quero agradecer também a Soraya, que deu um apoio incrível para fazer esse livro, além da sensibilidade, a competência, né, da Soraya, editora do Grupo Sumo. E o tema, bom, vamos lá. Então, o livro é isso que eu falei, né? Ele tem uma apresentação que eu fiz, intitulada A Espiritualidade de José Ângelo Gayarsa. Eu falo da relação dele com a imagem de Jesus, que ele deu uma outra interpretação gayarciana sobre isso. Depois, o último capítulo, que é uma abordagem corporal para corpos brasileiros. E no meio, então, entra a Regina Fabre, André Gayarsa e todos os outros convidados. Vamos ver. Então tá. Então hoje a nossa mesa, o que eu propus conversar com a Regina e com o André, tem a ver com o texto que eles fizeram e com as conversas que eu já tenho ao longo da vida com a Regina e com o André, que é sobre contracultura e outros corpos. Porque a clínica do Gayarsa nos anos 60 e nos anos 70 foi muito importante neste contexto, né? E ainda mais com a vinda da ditadura militar e com seus bons costumes, a coisa piorou ainda, né? Então, vamos dar oi primeiro para vocês, depois eu vou fazer a primeira pergunta. Oi, gente. Assim, discretos? Então, tá. Então, vamos lá. Regina, eu vou explicar para as pessoas como que vai ser essa mesa, né? Eu vou ler trechos dos textos que a Regina e o André escreveram para o livro, e desse trecho eu vou fazer uma pergunta, e aí a gente vai intercalando e também podemos no meio da conversa, um entrar na conversa do outro, certo? Então tá. Vamos lá. O texto que a Regina escreveu para o livro se chama Gayarsa, a mutação da classe média, a contracultura e a entrada das escolas neo-reichianas no Brasil. Esse é o título do texto da Regina. Então, ela conta essa história para a gente. Em algum momento, Regina... O que está fazendo? Aqui, será? Tá um barulho assim. Mas acho que não é aqui, não. Tá. Vamos lá. Então, esse texto da Regina é uma conversa, uma entrevista que a gente fez, né, que eu transcrevi. Em algum momento, Regina, depois você, enfim, já na terceira página, né, do teu texto, você fala das pessoas que frequentavam os grupos do Gayarsa, que era uma turma que tinha com a qual você se enturmou e que tinha uma característica muito específica, né? E você diz assim: a gente tinha amigos intelectuais, artistas de esquerda, e aquilo fazia sentido para mim. Essas pessoas todas, esses jornalistas, essas coisas de onde o Gayarsa emergiu, e ele era muito admirado por estas pessoas, né? Então a minha pergunta é: por que o Gayarsa era admirado por estas pessoas com essas características que você descreve aqui no seu texto? Sim, eu acho que, primeiro, que ótimo que eu estou aqui, que bom que a gente está abrindo essa conversa, é porque eu sou o primeiro texto, mas eu também eu diria que eu sou a pessoa mais antiga das histórias. Eu acho que o Gayarsa apareceu no meu imaginário, na minha vida, etc., em 67, eu diria. Em 66, ele escreveu o famoso... ele fez a famosa entrevista Juventude Diante do Sexo, e aí ele já estava ligado no jornalismo. Então, o jornalismo era uma coisa muito importante naqueles anos. Eu diria que 3 coisas eram importantes naquele momento. Era a música popular brasileira, era o jornalismo e era o cinema novo que estava acontecendo naquele momento. Então, o Gayarsa era uma figura irreverente e performática por natureza. Então, ele encaixou muito bem, eu acho, nessa nova maneira da comunicação acontecer no Brasil, na ditadura que já estava instalada. Então, em 67, teve
a lei lá que AI-5? Não, aí foi em 68. Em 67 foi a Lei de Segurança Nacional, no tempo do Costa e Silva. Então, o Gaiarsa começou nesse momento, porque havia uma revista muito importante naquele momento que dizia o Brasil, de alguma maneira, que era a revista Realidade da Editora Abril. Eu cito muito as pessoas da Editora Abril, porque era um lugar que, durante a ditadura, desde 64, essa revista começou em 66, eu acho. O Gaiarsa fez essa matéria tão importante, que foi tão disruptiva para a cabeça das pessoas naquele momento, em 66. Em 67, Lei da Segurança Nacional, Costa e Silva, a coisa apertando e tal, e o Gaiarsa era amigo dessas pessoas da Editora Abril, particularmente do editor-chefe da revista Realidade, que se chamava Paulo Patarra. Então, foi o Paulo Patarra que trouxe o Gaiarsa para a mídia. Então, o Gaiarsa apareceu aí. Ele era um psiquiatra brilhante, inteligentíssimo, independentíssimo. O Gaiarsa, todo mundo sabe, ele foi primeiro aluno da Faculdade de Medicina durante todos os anos, ele foi o primeiro. Então, ele era muito estudioso, muito estudioso, pesquisador, até o fim da vida, disponível. Então, o Gaiarsa tinha uma característica de ser da margem e, ao mesmo tempo, com uma facilidade de contato e tal, muito interessante. O Gaiarsa era um cara da Pompeia, ele era um cara filho de um operário que ficou muito rico, que é o avô do André e esses Gaiarsa, mas ele foi morar e criar a família dele na Pompeia, que era um bairro operário. Então, o Gaiarsa tinha uma coisa diferente mesmo do que havia lá, que era a Sociedade de Psicanálise e a Faculdade de Medicina cheia de médicos muito bacanas e de boas famílias paulistas e paulistanas, etc., e o Gaiarsa tinha essa característica. Então, ele entrou de cheio naquilo que estava acontecendo. Então, em 67, foi o ano que aconteceu a peça O Rei da Vela, que trouxe... Isso aí você deixa para a minha próxima pergunta, que eu quero fazer uma pergunta sobre isso, dá uma próxima rodada. A Tropicália, que começou nesse ano, em 67, o disco Panis et Circenses, que eu estava ouvindo hoje de manhã, a toda, foi lançado esse ano. Então, havia alguma coisa, a música popular brasileira estava apresentando um outro modo de subjetivação que se apresentava. Ponto. Quando eu li a minha própria entrevista no livro do Gaiarsa, eu digo, meu Deus, o que eu fui falar? Nossa, eu estava tão desbocada. Eu disse, mas que coisa, desbocadíssima. Daí eu fiquei um mês aqui parafusando, por que será? Né? E, de repente, nesse final de semana, eu disse assim, baixou a Leila Diniz em mim. Então, as mulheres começaram a ser elas, em 66, 67, graças a essas entrevistas, essa coisa da revista Realidade que apresentava a nova mulher, e a grande diva, nesse momento, que substituía a Garota de Ipanema, que era uma moça toda linda e tal, mas era filha de general, era muito arrumadinha, era linda, mas uma linda boa moça, entendeu? Boa moça. E a Leila Diniz era aquele escrache. E eu fui atrás da Leila Diniz na internet e achei a famosa entrevista para o Pasquim, que também era dessa época do Gaiarsa, da desbocação total, da liberdade da fala, do palavrão e tal, não sei o quê. Tinha a entrevista da Leila Diniz, número 22 do Pasquim. Então fica a dica para quem está vendo, está na internet. Por favor, veja a Leila Diniz. E tem a gravação da entrevista da Leila. Regina, deixa eu te falar, assim, ainda nessa mesma onda, antes de eu passar para o André, né? A questão da classe média, o comportamento da classe média brasileira está muito em questão nesses tempos, né? Esses tempos de neofascismo, e o livro do Gessé de Souza também, né? Super bem vendido para a gente entender a classe média brasileira. Sim. E eu dizia para o Gaiarsa, você
tá? Observando o comportamento da classe média brasileira, Sim. e é destas pessoas que você está falando. Sim. Ele ficava aí, no último livro dele, que é Meio Século de Psicoterapia, que está aqui, Meio Século de Psicoterapia, ele, na abertura do livro, diz que é um livro pensando no modo de vida dessa classe média brasileira e tal. E Sim. ele se assume nesse lugar, Sim. né? Eu achei isso lindo, achei isso ótimo. Então, eu acho que tudo isso que o Gaiarsa fala e que neste momento está tão em xeque, que é a questão da classe média brasileira, que está se vendo que é a mesma classe média preconceituosa, de direita, fascista, com horror a sexo, com horror a preto, com horror a pobre, que quer eliminar... Horror a mulher, até horror a mulher. Não, mulher então nem se fala. É. Tudo isso é a mesma que esteve a gente achando esse longo tempo, etc. e tal, está aí de volta. Então, eu acho que o Gaiarsa está absolutamente oportuno, ele parece assim, aquela... não, e ele é um moleque. O legado de José Ângelo Gaiarsa. A experiência, a performaticidade do Gaiarsa, eu acho que é este momento, porque existe uma coisa, um desejo de elite no Brasil que está dançada, um desejo de elite intelectual e uma esquerda com um desejo de ser elite que tchau. Eu acho que a gente tem que compreender essa classe média de uma maneira mais profunda. Então, eu acho que essa retomada da classe média 67, 70, que eu acho que é o grande, para mim, esse é o Gaiarsa que eu conheço, esse é o Gaiarsa que eu penso. O que se seguiu depois é uma outra história que a gente pode conversar depois. Eu já estava numa outra barca depois de 70. Tá. Ponto. Tá? Então tá. Obrigada, Regina. Vamos voltar, vamos fazer muitas rodadas nessa hora. Aí, André, muito bem-vindo, muito obrigada por tudo, por ter escrito o texto, por estar aqui, por ser um amigo tão querido. Vamos lá, o texto do André se chama As Origens, e é um texto muito... É como o André, né? Ele é um texto preciso, sem excesso, de uma sensibilidade. Eu leio o texto do André, eu fico emocionada. Então, eu quero agradecer demais, André, pelo teu texto. Ele fala as origens, ele começa a falar desse lugar do sobrinho lá de Santo André, que o André é sobrinho do Gaiarsa, que via esse tio ia lá para Santo André, depois esse tio separou, depois esse tio virou o Gaiarsa, né? E é muito lindo, e também fala um pouco da experiência que o André teve, que é uma descrição muito linda destes grupos que ele frequentava do Gaiarsa, né, lá no início, que o André diz que aí eu vou ler, e é sobre isso que eu quero te fazer a primeira pergunta, André. Você, quer ver, ó? Bom, eu vou ler aqui um trechinho, e você diz que nunca mais, né, no seu texto, você diz que nunca mais frequentou nenhum grupo, nenhum ambiente que tivesse aquela energia, aquela vitalidade, aquele clima, né, como havia lá com ele, e você se pergunta no texto, né, por que eu nunca mais vivi algo parecido? Essa é uma pergunta que você se faz e escreve sobre isso. E aí eu vou ler um trechinho aqui para você comentar. Você fala assim, aí sobre o Gaiarsa mesmo, né? Porque daí você atribui essa diferença à própria personalidade, ao jeito dele, né? Ele era exuberante, ele era aquela coisa carismática, né? Você escreve assim: era uma presença exuberante, sempre cheia de novidades intelectuais. Aí você está falando quando ele chegava lá em Santo André para visitar a família, cheio de novidades intelectuais. Acho isso tão emocionante, bonito. Das quais falava com entusiasmo contagiante. Aí você fala, entusiasmo que me levou à definição de me tornar também um psicoterapeuta. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre esse entusiasmo e sobre essa diferença dos grupos. São coisas ligadas. Era uma família muito... Italianos são muito fechados, né? É aquele grupo e tchau, né? Então chegava o Gaiarsa, que parecia um redemoinho, né? Chegava com muito tropa, ele, né? Abria a geladeira, assaltava, se instalava e falava,
espalhado, e não era a sabedoria, era o prazer de saber, né? Era uma coisa muito animada, em contraste com a família, que era discretíssima, né? Discretíssima, você falou? Discretíssima? Né? Tanto que nunca comentaram o divórcio, né? Você menciona isso no texto, que ele primeiro ia com a primeira mulher e os filhos, depois passou aí sozinho, mas nunca foi comentado o divórcio. Olha que tempos, né? Outros tempos, né? Sim, sim. Que tempos. Claro que para a família ele era um perdido. Perdido. Ele tinha recusado o sacramento. Cuidado. Né? Eu lembro da tia Teresa, a irmã mais nova dele, ele ainda vai voltar para a igreja. Mas ele passou a vida inteira conversando com a imagem de Jesus, né? Ele nunca, sempre dentro desse universo mítico, né? Sim, mas ao contrário, o clima no consultório era exatamente o contrário, era de guerra contra a igreja, né? Ele estava em guerra, e era por isso que era divertido. Assim, porque qualquer pessoa que entrasse para a guerra dele era bem-vinda, abraçada, querida, paparicada, né? Eu fui super bem tratado, não sabia nada ainda, fui super bem tratado, fui trazido para dentro, porque estávamos todos na mesma guerra, né? Ô, André, deixa eu te falar, recebi uma mensagem aqui da editora que você está falando muito longe do microfone do celular, e quando não está quase dando para te ouvir. Tá, Tenta chegar... Isso. Eu vou aproximar da boca. Tá, era esse clima de Segunda Guerra mesmo. Sabe aquele filme que entra o preto, o pobre, o judeu, entra todo mundo. Vamos lá. Vale tudo contra os nazistas. Na Constituição do Garço valia tudo contra a igreja, né? Contra a alma, o corpo. Contra a castidade, a potência orgástica do Reich, né? E contra Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Freud, Reich, Lowen, o que pintasse, ele usava como munição contra o sagrado. Era basicamente uma guerra contra o sagrado, né? Contra a igreja, né? Acho que mais precisamente. Contra a igreja católica. Não contra o sagrado, contra a igreja. Né? Era muito divertido, né? Porque tinha uma coisa de uma aceitação das pessoas entre si, e pessoas muito diferentes entre si, mas que eram unidas pelo fato de serem intelectuais, né? Ele juntou, era a elite intelectual que frequentava o consultório na época, que era um verdadeiro, era quase uma plataforma de arremesso de desbundados. O André, chegando o André. Chegou o André. Porque as pessoas chegavam lá para mudar de vida, né? Vinha aqui para desbundar, e desbundavam. Que é também nesse contexto, né, de ruptura, assim, de um lado da repressão da ditadura, de um lado de uma ruptura contracultural, a ideia de mudar de vida é algo muito presente mesmo, né? Como o próprio movimento da cultura, né? Mas não, era uma moda da época, assim, de terminar casamentos, terminar dinastias, desbundar, né? Todo mundo que queria botar fogo na vida que estava levando ia para o Gaersa para pedir ajuda, né? Era uma plataforma de lançamento. Era muito animado, né? Tá. E era uma coisa de inteligência, porque não aceitava dogma, né? Não tinha o certo, né? O certo era o que estava sendo descoberto na hora, né? O que estava sendo investigado. Era muito gostoso,
Muito. Gente, ó, o texto do André está muito preciso nisso que ele está falando, o que está acontecendo agora, essa questão, tá muito, muito, vocês vão gostar. Já vou voltar para você, André, com outra questão. Agora eu vou pular para a Regina de novo. Regina, o Gaerça mais conhecido é esse Gaerça da televisão, né? Porque ele ia, assim, por todos os rincões, né? Imagina Bandeirantes de manhã, todos os programas de entrevista, ele estava, né? Então, ele é muito realmente conhecido como uma figura da mídia também, né? E, às vezes, tem pessoas que, inclusive, conhecem o Gaerça como essa pessoa do ambiente da televisão e dos outros meios, mas não os livros, né? Então, ele tem públicos muito diferentes, né? Aí, sobre esse Gaerça da televisão, eu quero ler um trechinho que você comenta isso, e aí depois eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse papel que o Gaerça teve nas políticas nas micropolíticas, né, que ele acabou desenvolvendo na televisão. Então, você diz assim, ó, bom, que você fala, né, que começou a frequentar o Gaerça em 66, 67, como você já disse e tal. Aí você fala assim, que você viu ele pela primeira vez na televisão, né, que tinha crescido com os festivais de música. Aí você fala assim, me apaixonei absolutamente pelo discurso dele. Eu acho que isso é muito importante porque ele sabia falar na linguagem de TV, que é uma coisa que a gente acaba, às vezes, não conseguindo, cheio de conceitos sofisticados na cabeça, né? Me apaixonei absolutamente pelo discurso dele, pela figura dele, se fala da figura dele, ou seja, da performance, né? Lembro que ele tinha uns braços e eu achava lindos aqueles braços dele na TV, gesticulando, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, sobre essa habilidade que o Gaerça tinha de fazer uma imagem na televisão e de se comunicar com as pessoas, né? Que não tinham estudado psicologia, filosofia, sociologia, nada disso, que estava lá. Olha, uma vez eu conheci um gaúcho lá no Rio Grande do Sul, numa cidade muito pequena, que ele acompanhava o Gaerça na televisão, e ele me disse, um senhor já, que teve coragem de fazer mudanças importantes na vida dele, porque ele viu o Gaerça na televisão. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho Mas eu acho que as pessoas não têm a dimensão do que era a impossibilidade sexual do Brasil nos anos 60. Então, duas pessoas foram muito importantes na mudança de comportamento da classe média nos anos 60. Uma foi a Carmen Silva, que era uma mulher que escrevia durante anos na revista Cláudia sobre comportamento para mulheres. E o Gaerça, quando aparece na televisão e nas entrevistas, no final dos anos, já a partir de 66, na revista Realidade, depois ele começa a aparecer seguidamente em entrevistas, até que o consultório dele se torna um lugar importante onde as pessoas desembocam, naquele lugar meio anônimo, que era a esquina da Avenida Ipiranga com a Rua Araújo, onde era o consultório dele, cercado de bares e boates, perto da Rua São Luís, que a Rua São Luís tinha sido um lugar muito importante para a intelectualidade do início dos anos 60, ali atrás da biblioteca, ali, aquela região toda ali, era uma região marcada por alguma coisa que dava sequência para isso. Tinha um tom de sexualidade anônima que rolava por ali, já desde os anos 60, ali com o pessoal da Maria Antônia, com o pessoal que frequentava atrás da biblioteca, a Galeria Metrópole, aquele negócio, Paribar, todos aqueles lugares dos inícios dos anos 60, o Gaerça, ali naquele lugar de boates e de coisas, ele tinha um clima que favorecia a gente pensar que tudo aquilo que a gente queria, que era uma possibilidade de viver a sexualidade. Então, eu acho que a sexualidade é uma coisa importantíssima, começa naquela entrevista, depois segue por Leila Diniz, segue por tudo aquilo que foi a luta das pessoas, das mulheres e dos homens de encontrar a expressão da sexualidade da vida delas, e que o Gaerça entrou de cabeça nisso.
que eu acho muito interessante que ele tenha entrado, porque ele era pai de 4 filhos, era casado com uma médica, ele lutava... Catolicíssimo no início, né? A família catolicíssima. E o Gaiarsa lutava com o casamento, e com a culpa da separação, a culpa do divórcio, que nem existia desquite naquela época, não existia divórcio, né, ainda. Imagine, que tempos antigos. Então, a sexualidade era uma coisa muito importante naquele momento. Então, e ele fez esse trabalho na televisão, né? De discutir isso na TV. Justamente na televisão, porque ele casou com uma coisa que eram as novelas, e que estavam iniciando, que eram certos programas, tinha filmes, a sexualidade existia na telinha, não era na vida das pessoas. Então, na telona e na telinha, né? Pessoas sexualizadas, mulheres sexualizadas, homens sexualizados, romances, coisas desse tipo, e o Gaiarsa apareceu lá falando essa língua com uma grande comunicabilidade, uma grande simplicidade. E um carisma, né? Que é o que o André estava falando. Lógico, ele tinha um carisma enorme. Né? E ele era muito, quando eu falo dos braços dele, o Gaiarsa era extremamente corporal. Né? O Gaiarsa, aquela coisa, aqueles gestos, aquele negócio, e tarará, e corpo. Por exemplo, nas entrevistas, qualquer homem que aparecia de terno e gravata. O Gaiarsa aparecia de camisa de manga curta. Isso era incrível. Isso era incrível. Né? Ele aparecia de camisa de manga curta. Então, era um negócio incrível. Era um negócio incrível. E inteligente. Pois é. Dizer, tudo isso somando uma inteligência extraordinária, né? Isso, ele trazia uma expressividade para esse discurso da sexualidade, do contato, da liberdade de contato, da necessidade do contato afetivo, amoroso, sexual, num momento em que tudo isso estava acontecendo, porque já existia a pílula e já existiam os movimentos estudantis muito fortes, e existia um tipo de intelectualidade no Brasil que exercia a sexualidade de outro modo. A classe média, ele queria trazer para a classe média, que era a coisa mais careta do planeta, mais culpada, mais católica, mesmo que não fosse. Como vemos hoje, as Damares da vida, né? Então, ele queria trazer para dentro de uma certa classe média aquilo que era privilégio de uma classe mais intelectualizada, que tinha influências da Europa, etc., que tinha uma liberdade sexual maior. Então, o Gaiarsa traz isso e começa a cultivar isso com a linguagem, com o comportamento e ao mesmo tempo mostrando a profunda caretice brasileira. Ele aponta sem parar, né, a história das mães, as mães superprotetoras, né, essas mães brasileiras, mais do que as mães europeias, estou falando das mães brasileiras, superprotetoras, extraordinariamente superprotetoras dos filhos, então infantilizadoras dos filhos, e com muito medo da vida. Isso era aquela classe média com medo de escorregar para fora e perder o lugar, e perder a sobrevivência, a filha perder a virgindade, o filho casar errado, e casar na polícia porque comeu a moça, aquelas coisas todas que tinha na cabeça da classe média brasileira. Então, o Gaiarsa traz essas coisas de cheio para São Paulo, em São Paulo, enquanto no Rio de Janeiro já existia aquilo tudo, porque o Rio de Janeiro já vinha trazendo toda uma história pela música popular, já desde a Bossa Nova, você já vê figuras jovens namorando, jovens se beijando, jovens fazendo, de um outro jeito que não era daquele jeito horrível da música popular brasileira. A gente, desculpa te interromper. Eu só queria falar uma coisa da música popular brasileira, que mostra culpa, corno, traição, impossibilidade, o sexo que não existe, uma coisa melancólica, terrivelmente melancólica, que durou até o final do samba-canção. Até o início dos anos 60, Dolores Duran era uma mulher
as mulheres que cantavam eram mulheres que eram fodidas da vida, eram mulheres da noite, eram mulheres, putz, não era uma mulher comum. Eram mulheres sofridas por causa da sexualidade, da impossibilidade, sempre no lugar da amante. Então, tudo isso existia muito fortemente, muito fortemente. E o Gayarsa, quando ele ilumina essas questões, ele abre toda uma possibilidade outra para o comportamento, que estava absolutamente se abrindo naquele momento. Ponto. Tá. Só para avisar o pessoal sobre o contexto do Rio de Janeiro, uma das pessoas da live, que é uma colaboradora do livro, escreveu um texto, é a Regina Navarro Lins, que acabou hoje ocupando esse espaço que o Gayarsa ocupava, de ter essa voz na televisão, nos meios de comunicação de massa, e a Regina vai trazer um pouco do contexto do Rio, que ela é carioca de Copacabana, né? Sim. Tá, e, enfim, aí então, vamos lá. André, eu vou ler os trechinhos que confirmam aquilo que você estava falando antes e vou te fazer mais uma pergunta, tá? Você fala assim, ó, essencialmente seu conteúdo era abordar a psicologia de um ponto de vista não religioso, que talvez tenha sido o legado principal dele. Aí, André, esse barulho acho que é do microfone, ele não pode Não, tocar é o telefone daqui da minha casa que está tocando. Ah, tá. O fixo. Tá. Vamos desistir já. Tá. Aí você dizia assim, vamos lá, existia no numeroso grupo que afluía sem parar, que é o que você estava falando antes, né? Uma alegria, uma inteligência e uma camaradagem como nunca vi antes ou depois, né? Você fala. E aí, no final, você faz uma coisa muito interessante, que é o modo como o Gayarsa se posicionava, né, dentro de uma posição política, assim, anarquista, vamos dizer, né, como uma autoridade suicida, né? A questão da autoridade suicida, e que você faz uma interpretação muito bonita dessa ideia de autoridade suicida. Você não trata como... Você trata de uma maneira muito bonita isso. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, só vou ler uma frase que você diz assim, ó. Ou seja, o que poderia parecer inconsistência é, na realidade, uma extrema consistência teórico-prática, cuja expressão positiva era sua frase: só me interesso o que está sendo descoberto neste momento. A postura teórica dele era baseada no Reich, porque tinha uma disputa entre o Reich e o Freud. O Freud dizia: a psicanálise não sai do consultório. Melhor, estamos falando a questão do Édipo, tá? Ou seja, da regra interna, da censura interna. O Reich pensava no Édipo como sendo a opressão que as crianças sofrem, que é transmitida que é sofrida pelos pais, também transmitem para as crianças. Então, como é que interrompia o circuito das pressões? Abrindo mão da autoridade. Coloca o microfone mais perto da boca, André. Abrindo mão da autoridade. Por exemplo, eu cheguei lá, eu tinha 25 anos, tinha muito interesse, tinha um pouco de leitura, e não sabia nada. E, de repente, eu estava sentado ao lado de um cara com 30 anos de experiência, trabalhando como igual. Tá? Fora de ser divertidíssimo, era parte de uma estratégia do Gayarsa de empoderar, de transmitir o poder sistematicamente, de não se apropriar do poder, de transmitir o poder sistematicamente, que é uma atitude absolutamente consistente com o pensamento reichiano. Né? Como é que interrompe, como é que faz surgir uma nova geração livre, né? Quando o pai se suicida. Né? Eu não concordo muito com isso, aliás, nem um pouco, mas era rigorosamente, era teoricamente muito rigoroso. Você diz, não era, tinha coerência teórica, né? Isso que você diz aqui no livro. Agora,
Você quer comentar mais um pouco sobre isso, André? Eu acho isso tão... Não, era o central ele transmitia poder ininterruptamente. Ele não segurava o poder, né? Ele distribuía, a gente fazia grupos. O que acontece normalmente? Tem o terapeuta e o ego auxiliar, né? Nós éramos os ego auxiliares dele. Mas qualquer um de nós podia levar o trabalho sozinho. Se eu encaixava com uma paciente e o trabalho ia indo, ele saía de cena, sem nenhuma preocupação de ser o chefe. Né? Que era consequência dessa postura. Né? Ele saía de cima para deixar crescer. Certo. Né? Uhum. Foi muito animado. Foi muito animado. Você foi muito mimado? Não, foi muito animado aquele Ah, foi muito animado. Ah, muito animado. Entendi. A impressão que dá assim, que estava jogando fora todos o armário da vovó. Assim, fora, 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 fora. Aí, Regina, você fala assim, ó, muita gente jovem da PUC nessa época, gente que tinha passado pelo Sandor, que queria alguma coisa mais radical com o Gaiarsa, assim, essa coisa de você colocar o Gaiarsa como uma opção radical, né? Sim. E tinha gente do psicodrama que também queria coisas mais radicais com ele. E aí, sim, isso aqui, você já passou isso, mas pode voltar essa questão, e aí agora eu vou juntar a outra, que é a questão do Oswald de Andrade, que me surpreendeu muito. Porque, assim, na minha tese de doutorado, que a base teórica é o Gaiarsa, sobre uma filosofia do jeito do corpo, no último, eu relaciono o Gaiarsa com a ideia de antropofagia da cultura, com o tipo de movimento que o Oswald de Andrade imaginou que fosse a antropofagia da cultura. Mas a gente nunca tinha conversado sobre isso antes, assim, está no livro, acho que vocês tinham chegado a ver, mas isso aqui é uma coisa que você também vem pensando paralelamente, sem que a gente nunca tivesse conversado, né? E você coloca assim, ó, aquele tipo de crítica da antropofagia, aliás, para quem quiser saber que livro é esse, que tese é essa, já que eu mencionei, chama Filosofia do Jeito sobre o Modo Brasileiro de Pensar com o Corpo, que também é da editora Sumos, né? E que o Gaiarsa faz a apresentação também. Mas aí, Regina, você diz assim, aquele livro de crítica da antropofagia, aquele tipo de crítica do Oswald de Andrade, o melhor do Gaiarsa era o que se aproximava do Oswald de Andrade de O Rei da Vela, em 1967. Essa questão do poder, do poder e da desconstrução do poder, Regina, me explica melhor isso. Sim. Então, O Rei da Vela foi... o Teatro Oficina encenou O Rei da Vela em 67. Eu acho que tem dois momentos. Eu acho que você me faz uma pergunta sobre a radicalidade do Gaiarsa com o pessoal da PUC, com o pessoal do Sandor, com o pessoal do psicodrama. Isso é já 75, 76. Eu já tinha me passado um tempo fora... Tinha passado um tempo na Inglaterra, que foi aí que eu me fiz a terapeuta corporal que eu me tornei, a terapeuta haitiana que eu me tornei nessa virada dos anos 70, 72, 73, 74. Aí eu virei isso, e quando eu voltei, o Gaiarsa me acolheu, porque ele queria a absoluta novidade de que eu era portadora, que eu era um outro jeito de lidar com o corpo, diferente daquela maneira que o Gaiarsa tinha de lidar com postura, atitude, forma de comportamento, posicionamentos. Ele lidava essencialmente com isso. E eu estava trazendo uma outra maneira de pensar o corpo, que era o corpo vegetativo, era o corpo emocional, era o corpo das ondas excitatórias, da expressão, da descarga orgástica. Era uma outra conversa neo-haitiana que eu trouxe naquele momento. Isso é esse tempo. Aí você perguntou uma outra coisa. Rei da Vela. Você disse que o que mais te interessa é aquilo que aproxima o Gaiarsa do Oswald de Andrade em O Rei da Vela.
Então, tem o Rei da Vela em 67, aquilo que eu identifiquei no Gaiarsa, que é o retrato da direita brasileira, que ninguém faz tão bem um retrato da direita brasileira, as origens da direita brasileira, como o Oswald de Andrade, quando ele mostra aquele jogo de classe, aquela voracidade, aquela cafonice. Eu acho que o Gaiarsa, ele tinha uma capacidade de abarcar a cafonice brasileira como ninguém. E que a Tropicália, logo em seguida, quer dizer, o Rei da Vela deu origem à Tropicália, aí tinha o Hélio Oiticica em seguida, em 67, que também batizou a Tropicália, e o que se seguiu ali, Caetano, e todo mundo que captou a cafonice brasileira. Aquele sentimentalismo barato brasileiro, aquele violento. O quê? Violento? É um sentimentalismo violentíssimo, né? Disfarçado em sentimentalismo. Não é? Então, aquela cafonice brasileira era uma coisa que eu via entre o Oswald de Andrade, aquela captação da cafonice cruel brasileira, com todos os preconceitos tão encarnados na gente que a gente nem percebia, enquanto classe média brasileira. Aquilo que hoje a gente lê no Gessé de Souza, que é essa descrição tão bem feita que ele faz dessa classe média brasileira, desse modo, o Gaiarsa tinha essa sensibilidade para essa classe média brasileira e a cafonice. Então, essa proximidade com o Oswald de Andrade foi uma coisa que me encantou, como o Gaiarsa punha isso em cena, enquanto que você encontrava em outros lugares da psicanálise, que eu ouvia falar naquela época, e coisas que da sociologia e tudo mais, que tinham uma descrição do Brasil muito europeia, muito uspiana. Então, a cafonice não aparecia. E no Gaiarsa, a cafonice aparecia radicalmente. E como é forte, né, Regina? Como a presença dessa cafonice, ela ainda é estruturante, não, né? Ela é totalmente estruturante, tanto que a gente tem esse presidente que é a cafonalha absoluta. Ele com a mulher, com a família, com os filhos, com tudo que ele deseja, com tudo que ele valoriza, com tudo que ele bota em volta dele, é a cafonice brasileira multiplicada por 1000, totalmente instalada. Agora, olha só. Toda a linguagem, toda a coreografia, toda a dramaturgia. É de uma cafonice radical. E que produz muita identificação, né? Não, identificação que a gente não imaginava. A esquerda acreditou que tinha dado uma esfregada na cafonice brasileira, mas nunca. Identificação absoluta. As pessoas gostam daquilo, gostam. Como é que isso daí começou? Eles queriam também fazer movimento na Avenida Paulista e iam tomar drink na Avenida Paulista com roupa. Com champanhe. Com champanhe. Gente, aquele estilo garota de chama-se revolucionário. Aquele Brasil brasileiro, mulato isoneiro, o meu país tem sol. É aquilo lá que eles gostam. É aquela leitura. Então, tá presente esse Brasil. Está presente essa imitação americana, essa imitação completa do cinema americano dos anos 50. Olha o cabelinho do Bolsonaro. Ele parece um mocinho dos anos 50 de cinema americano. E as pessoas adoram, e as pessoas estão nesse lugar. Estão nesse lugar dessa estética. Ponto. Aí vamos lá. A gente está rindo aqui porque tem algo de engraçado quando a gente pensa nisso como cena, né? Mas é muito terrível, né? É muito terrível. Tem esse humor pavoroso que o Oswald de Andrade não tem a menor dó de pôr. Então, se você olhar, tem o filme que o Teatro Oficina fez já em 84, 85, do Rei da Vela, que é branco e preto, que é inacreditável, parece um filme de cinema mudo, eu assisti hoje de manhã.
Assisti várias coisas hoje de manhã. Então, hoje eu estava escutando música. Não, eu estou viajando nisso. Há dias. Olha só, gente, nós temos mais 15 minutos só, porque é 1 hora, né, cravadinha. E eu queria dizer, então, lembrar para vocês que a gente está falando deste livro que se chama O Legado de José Ângelo Gaiarsa. É o texto que a Regina escreveu para esse livro, se chama A Classe Média, a Contracultura e a Entrada das Escolas Neo-Haitianas no Brasil. A mutação da classe média. Mutação. Oi? A mutação da classe, é a mutação da classe média. Eu não falei isso? Eu falei outra coisa? Você começou direto na classe média. A mutação. A mutação da classe média, E também um outro assunto, que pena não vai dar para a gente conversar aqui, mas é sobre a entrada dessas escolas neo-haitianas vendendo técnicas muito específicas dentro de uma lógica de organização dos corpos. A partir de 75, a virada a abertura dos mercados traz esse tipo de americanização global, é o início da globalização. Então, os corpos se americanizam todos, em linguagem, em roupa. Foi a partir das ditaduras americanas, das ditaduras da América Latina todas, houve uma apropriação. E o Reich na América Latina. E o Reich virou uma técnica para promover o bem-estar da burguesia, né? Assim. Uma grife da burguesia. Então, tá, gente. E o texto do André chama As Origens, o que ele fala desse tio, que quando chegava na casa da família era uma alegria, trazendo vitalidade, depois desses grupos e dessa coerência política, como o André está falando de como ele coordenava, né, os grupos que ele participou naquele tempo. Aí eu queria agora, assim, gente... outra coisa que eu queria dizer para vocês. O livro vocês podem encontrar no site da Editora Sumos. Você coloca no Google O Legado de José Ângelo Gaiarsa, Editora Sumos, vai direto para o link onde pode comprar o livro. Lembrando que este livro está com 20% de desconto, senão eu já esquecendo dessa parte, né? Empolgada com o assunto. 20% de desconto a partir das 15 horas até 24 horas do dia, né? Do dia do evento. Vocês têm que entrem lá no link e coloquem Gaiarsa Centenário 100 anos. Enfim, entrem lá e procurem, tá? Até 24 horas, 20% de desconto. O livro não é caro, com 20% de desconto, ainda mais em época de pandemia, né? As pessoas nessa situação, então o livro está acessível mesmo, né? E também queria dizer para vocês, para quem está assistindo essa live, o seguinte: eu criei um e-mail que chama legadogaiarsa@gmail.com, legadogaiarsa@gmail.com, para quem quiser acompanhar as atividades, os trabalhos, as coisas que nós estamos criando para cultivar, pensar e esse legado nesse nosso momento, né? Em várias áreas, né? Desde o cuidado de si até o cuidado do outro, tá bom? E aí nós temos mais 10 minutinhos. Então, gente, o que eu queria propor nesses 10 minutos que passam muito rápido? Se vocês tivessem que chamar atenção hoje, assim, para algo mais... Tipo assim, qual é desse legado a relevância hoje? Hoje, nesses tempos pandêmicos, bolsonaristas, trumpistas, neoliberais... com essa caretice, essa cafonice à solta, e também no Brasil se expressa também com uma incorporação do senhorzinho, do abuso, do privilégiozinho, né? A coisa do privilégio aqui no Brasil é algo muito assustador, que casa com a cafonice. E o Gaiarsa tinha uma vida estoica. Ele vivia super simples. O apartamento dele era super simples, ele mesmo cortou, ele gostava de marcenaria, os bancos de madeira, super simples e bem feliz, não estava tentando agregar... Era um cara despojadíssimo, e não estava tentando agregar símbolos de status no corpo dele, na vida dele, zero interesse nisso, genuíno, né? Então, se fosse fazer uma síntese da importância desse legado neste momento, o que é que vocês diriam? Vamos começar com o André, que a gente estava falando com a Regina antes.
A minha impressão é que o ligado principal foi a abordagem leiga da psicologia, né? Na mesma época do Gaiarsa, tinha o Padre Põe o Charbonneau. microfone mais perto de você, André. Na mesma época do Gaiarsa, tinha o Padre Charbonneau na televisão também, na mesma relevância, e defendendo o ponto de vista católico mais tradicional, né? O Gaiarsa entrou... Põe o microfone mais perto, André. De alguma maneira, o Gaiarsa conseguiu uma parte da herança da ruína da Igreja Católica, porque a Igreja Católica se desmoralizou do dia para a noite. De repente, ninguém mais ligava para a Igreja. E ela perdeu o papel confessional psicológico, que era o dela desde sempre no Brasil. Crise no casamento, fala com o padre. Adolescente problema, fala com o padre. Tudo que era da área psicológica era para falar com o padre. E, de repente, os padres, ninguém mais queria ouvir o padre. E isso acho que tem uma relação direta com maio de 68, né? Que eu acho que foi a convulsão da entrada da mulher na cultura. Né? A partir de 68, acabou o macho, a verdade única, a igreja, esse conjunto autoritário machista se desmanchou por autodesmoralização. Né? A igreja perdeu o crédito do dia para a noite. Né? Foi uma coisa historicamente imediata. Em 10 anos, ninguém mais falava da igreja. Né? Mas hoje tem um renascimento, não do catolicismo, mas dessas... E nem dos protestantes, né, dos reformadores tradicionais, mas de um neopentecostalismo extremamente cafona também. Cafonésimo. E perigosíssimo, porque eles elegem um inimigo interno muito claro, que são as mulheres, os homossexuais, e a esquerda, né, etc. Assim, eu me sinto, assim, tem uma dominação popular, e é no mundo inteiro, essas igrejas estão espalhadas no mundo todo. Então, também, mas não é a mesma coisa que o catolicismo tradicional, é diferente, não é? Sim. O mau gosto é o mesmo. Né? Oi? O mau gosto é o mesmo. O mau gosto é o mesmo, mas assim, como lidar com eles? Porque eles têm um fanatismo extraordinário. Eles estão lutando contra o demônio. Eles estão lutando contra o demônio. E nós somos o demônio para essas pessoas, né? Então é muito complicado, né? Hã? Muito feliz de estar colocado no inferno por eles. Mas eles têm... Bom, enfim. Regina. Fala. Não, fala. Agora a gente tem mais 5 minutos. Como lidar? Quer dizer, se o Garça lidou com a questão da crise do catolicismo, com a moral católica daquele tempo, anos 50, 60, 70, isso mudou. Hoje a gente tem um levante de um outro tipo de igreja que nem havia naquele tempo, que são essas igrejas neopentecostais. Elas são uma outra coisa. Elas são diferentes mesmo deste catolicismo autoritário, conservador, que deu o golpe militar, né, com a família, com a marcha da família, com Deus pela liberdade, né? Aquelas pessoas eram católicas. Pela propriedade. E hoje... Oi? Com Deus pela propriedade. Pela propriedade, pois é. Mas hoje a gente tem essas novas igrejas, que elas são diferentes tanto dos reformistas tradicionais, quanto da Igreja Católica. Então, assim, o Gaiarsa, neste contexto, né? Eu sei que a pergunta é novíssima. Nem precisamos saber a resposta total, mas elaborar o problema pode... Mas trazer o Gaiarsa de volta, eu acho que o Gaiarsa, ele é uma figura brasileira, profundamente brasileira. Eu diria quase como o Jeca Tatu, entendeu? Ele é um ícone brasileiro. Se alguém falar Gaiarsa, as pessoas sabem quem é.
Eu acho que o que o Gaiarsa fez, pensou, falou, escreveu, eu acho que tem muitas camadas de Gaiarsa, desde o nível de ciência, ciência do É comportamento, muito importante nisso, que é onde eu sim, entrei, no meu interesse pelo onde você Gaiarsa. entrou, que aproximou da filosofia do embodiment, tudo isso, desde um nível filosófico, científico, anatômico, mitológico, etc. Mas tem uma outra coisa, que o Gaiarsa é uma figura popular. Uhum. E eu acho que é quase que um Padre Cícero, ele é alguém que pode salvar a memória do Brasil nesse momento. Se alguém fizesse um filme do Gaiarsa, uma novela do Gaiarsa, Aguarde as cenas dos próximos capítulos. se alguém fizesse sei lá, alguma coisa popular do Gaiarsa, eu acho que o Gaiarsa colaria como uma figura que se opõe quase que a um Bolsonaro, se opõe a essas figuras que encarnam arquétipos brasileiros. O Gaiarsa tem uma coisa arquetípica brasileira que eu acho que pegaria muito bem, porque ele também é um anti-Bolsonaro, que não adianta querer ser de esquerda, bacana. Não, o Gaiarsa tem aquele conjunto de características que pode ser um ícone do bem nesse momento. Eu vejo o Gaiarsa dessa maneira. É a melhor coisa que eu tenho do Gaiarsa. Aí a aproximação também com Oswald de Andrade, que também é um pouco isso, né? Oswald de É Andrade isso, um pouco isso. esse tipo de coisa. Mas da atualidade do Brasil 2020, eu acho que, não sei o quanto as pessoas lembram, mas ele é uma figura modernista. Ele pode ser um Jeca Tatu, ele pode ser um Macunaíma, o Gaiarsa ele pode ser transformado numa figura brasileira que encarna o modernismo. Ele é profundamente modernista. Não, e ele nasceu em 1920, e o meu texto, que fecha o livro, o último capítulo, né, uma abordagem corporal para corpos brasileiros, eu abro relacionando o Gaiarsa com o modernismo, né? Com Ele é aquelas ares do modernismo. Aquele momento do Brasil, toda a coisa da arte, tudo que volta em 66, 67, é invocando o modernismo, que é o nosso melhor, é a nossa coisa mais libertária, os filmes, Macunaíma, não sei o quê, os filmes do Nelson Pereira dos Santos, montes de filmes que havia nessa época, precisamente nessa passagem dos anos 60 para os anos 70, celebram esse tipo de figura brasileira. Bom, que não é heróica, é uma figura anarquista brasileira. Sim. Então, estamos celebrando. Eu faria um musical com o Gaiarsa. Mas calma, o Gaiarsa, ele tem uma. É que eu não posso falar, tô gaga, mas tem surpresas por aí que vem da neta querida dele, a Laura Gaiarsa. Que faz cinema, a Laura tá vendo a live, eu acho que eu não posso falar nada. A Laura faz cinema, não faz? A filha do Flávio? A Laura é filha do Flávio, exato. Ela está estudando cinema. Ela é professora lá agora. Ela tem que trazer uma figura tipo Macunaíma. Isso, vamos lá, gente. Então, estamos celebrando o centenário do José Ângelo Gaiarsa, 100 anos, nós amamos, eu amei muito, ainda amo, cada um de nós amamos, né, do nosso modo, o José Ângelo Gaiarsa. Cada um do nosso modo, isso fica muito claro nos textos, né, nas falas das pessoas. Esse é o livro, então, tá muito lindo o livro, O Legado de José Ângelo Gaiarsa, tá realmente lindo. Hoje eu estava relendo até para fazer essa mesa e me emocionei. Quem quiser se aprofundar mais nesse conhecimento, envie um e-mail para legadogaiarsa@gmail.com, que é o que acessa esses e-mails. Estou organizando grupos e trabalhos em torno disso, tá bom, gente? Regina e André, queridos, obrigadíssima. Que pena que acabou, que pena que é só 1 hora. Quando acabar a quarentena, vamos tomar um café. Sim. Tá bom? Obrigada, Fernanda. Me senti super acolhida da Rede Gaiarsa, da Tropa Gaiarsa. Sim. Muito bom. Tá, André? Como é que é?
Então tá bom. Beijo, gente. Beijos. Tchau. Obrigada a todos. Beijo, e obrigada às pessoas que acompanharam, né, até o fim essa live. Muito obrigada a todos. Beijos. Sim, ótimo. Beleza.